Seja bem-vindo a mais um dia do Clique 365. Eu sou Alan Henrique e o Clique é um desafio onde eu trago durante 365 dias consecutivos uma ideia que quando eu aprendi e ela passou a fazer parte da minha vida, ela parece que clica, aquele som que faz quando uma peça encaixa no lugar certo dela. E como clicou para mim, eu espero que clique para você também. E no clique de hoje, Dilema de Paulo. Bem, hoje eu vou contar para vocês o início da minha pesquisa mais longa, que essa pesquisa minha, ela começou com 14 anos. Hoje estou com 29 e meio e foi quando eu vi um sermão onde o pregador, dessa vez eu não lembro quem que foi, ele leu Romanos capítulo 7, versículo 18. Aqui a gente lê assim: Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. 19. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. 20. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem faz, mas o pecado que habita em mim. Pois, no caso, vamos atentar bem para o versículo 18 e 19. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer e o bem está em mim, mas não o efetuá-lo. Porque eu não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Então, eu sempre gostei muito de jogos eletrônicos, gostei muito de videogame. E nessa época, eu com 18 anos, com 14 anos, ali a gente tá oitava série, ou nono ano agora, passando para o ensino médio, e eu pensei, eu quero ter uma vida adulta, com dinheiro, com recurso, que é o que a gente primeiro pensa, né? A resposta que a gente dá para a pergunta o que você quer ser quando crescer é uma profissão, que hoje eu responderia de forma diferente. O certo é a gente responder o que a gente queria ser, não o que a gente quer fazer. Profissão é fazer, gente, não confunde. Como eu confundi tantos anos. E eu percebi que o fazer e o querer, eles são duas coisas que na gente pode estar separado. Vê que coisa curiosa? Eles podem estar desconectados. Você pode querer uma coisa, fazer outra. Você pode fazer uma coisa e, na verdade, você quer outra. Percebeu? E isso eu chamei de dilema de Paulo. Por que dilema? Lema é aquilo que rege um grupo. Um dilema é que são dois lemas regindo o grupo. Então, tem o fazer e o querer do lado de cá. Bem, quase 11 anos... Dá 11? Dá 11 anos depois... Não, 15, né? 15 anos depois, eu cheguei a uma conclusão de que a vontade... Lógico, passei por muitos livros, muitos filmes, a minha própria vida, enquanto eu fui encontrando sermões e palestras e missas e coisas que parecia que ia levar a algum lugar e não levava a lugar algum, e depoimentos e vídeos no YouTube e qualquer coisa que aparecesse para ver sobre esse assunto e escutar ideias de coaching e ideias de pessoas espiritualistas e pastores e pregadores e a Bíblia e várias coisas. Cheguei na seguinte e filosofia clássica, cheguei na seguinte conclusão. O que acontece é que a gente pensa uma coisa e a gente quer outra, é que o motor de empurrar a gente para frente são os sentimentos, mas o que dá a direção são os pensamentos. Porém, se a gente vai fazendo aquilo por hábito, vira um trilho ao qual o pensamento não consegue dar mais direção. E quanto a pensamento e sentimento, eu descobri que Platão, os gregos antigos, tinham que existir uma terceira característica de igual equivalência na nossa mente, que era a vontade. Não é o desejo, não é o querer. Desejo é um subdepartamento do sentimento.
vontade ele está equiparado e é o único que consegue mandar. Na verdade, eu acho que ele está acima do pensamento e do sentimento. E o dilema de Paulo é resolvido no momento em que ele para de querer fazer o que o sentimento dele impulsiona, porque o sentimento dele é o que faz ele fazer o mal, porque ele vai pelo prazer. O pensamento dele é o que mostra o que ele realmente quer, que é o bem. Ele fala, o querer o bem está em mim, mas eu não faço isso, porque ele entende conscientemente o que é o bem e o que é o mal. Mas o seu sentimento sente outra coisa. O dilema de Paulo é corrigido quando... Eu não sei se eu vou achar aqui rapidinho. Só um segundinho, gente. Eu não encontrei a parte que está escrito, mas eu não sei se é Gálatas ou Coríntios que Paulo fala assim, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E se você vai olhar lá em João, acho que capítulo 18, alguma coisa assim, não sei se é bem esse, Jesus responde, eu não vim para fazer a minha vontade, mas a vontade do meu Pai. Tá certo que existem problemas de tradução, mas a palavra original grega de vontade, ela se assemelha demais com a palavra americana, a palavra da língua inglesa, will, que não é só desire, que é o desejar. O will é o particípio futuro da língua inglesa. Tipo, eu comerei, em português, é I will eat, em inglês. Que ele é o particípio futuro, ele mostra que uma coisa vai acontecer no futuro. Então, essa palavra que em grego foi traduzido para o português como vontade, é essa coisa de não só quero, vai acontecer no futuro. Então, isso foi chamado de vontade por Jesus quando se definiu ao que ele veio fazer aqui. Ele veio fazer a vontade de quem? De Deus. Como Cristo vivia em Paulo e como Jesus faz a vontade de Deus, Paulo consertou o seu problema, esse dilema de querer uma coisa e fazer outra, deixando a vontade divina agir nele. Mas não só a vontade divina, mas a nossa vontade, ela suplanta a vontade verdadeira. Não confunda com desejo, não confunda com tentação, não confunda com atração, não confunda com essas coisas. A vontade é aquela... Vou dizer para vocês. Por desejo você come uma pizza, por desejo você come um lanche, por desejo você bebe refrigerante. Por desejo você come açúcar até não querer mais. Por desejo você vai dormir até mais tarde assistindo filmes e séries e coisas desse tipo. Por desejo você faz um monte de coisa que dá prazer. Você compreendeu isso? Mas com vontade você faz coisas que trazem resultados extraordinários. Mas o caminho necessário para chegar nele tem dor. Se você faz por desejo, isso acaba. E a vontade está mais ligado para o resultado e para a forma como a pessoa é de fato e não pelo que ela faz, porque o ser e o fazer são duas coisas diferentes. A gente confunde muito essas coisas. A vontade está na forma como você é, não simplesmente na forma como você age. Parece um pouco confuso, mas é a vontade que faz você acordar cedo quando você tem um propósito lá na frente, quando você tem um objetivo, um sentido, como diz Viktor Frankl, ter sentido na vida. E isso cria vontade. A vontade, então, pega o sentimento do lado de cá, que tem muita força de impulsão, direção nenhuma, pega o pensamento do lado de cá, que sabe entender e dar a direção, mas não tem força de potência, só direção. Ele pega essas duas coisas, um que dá a direção e outro que tem a força. Ele dá direção para esse impulso, compreendeu? Ele dá direção para esse impulso. E imagina, eu não chegaria... Hoje é o clique... Dilema de Paulo, né? Hoje é o clique 105. Não chegaria até isso daqui se fosse pelo meu desejo ou simplesmente pelo meu interesse. Porque vários dias que eu gravei o clique eu estava desanimado e sem energia. Mas a vontade veio e suplantou.
Eu não queria editar, eu não queria sentar em frente ao computador para poder cortar o começo, o fim, melhorar o áudio, colocar essas animações, essa animaçãozinha do final, essas coisas, essas imagenzinhas que agora eu coloco no começo, postar no YouTube, colocar o nome, acertar os detalhes, colocar os cards e coisas desse tipo. E não tava com desejo de fazer, mas eu fiz. Então eu não fiz pelo desejo, mas eu fiz pela vontade. Repara, no Dilema de Paulo, ele fala que ele quer fazer uma coisa, ou querer fazer o bem, tá nele, mas ele não faz. Com a vontade, até quando você não quer fazer alguma coisa, você faz. Porque começa a virar a sua segunda natureza. Você começa a agir independente do que você pensa ou sente sobre aquilo que você vai fazer. Você começa a mirar no resultado do que aquilo vai ser feito. Você para de se dar importância demais. A gente se dá importância demais. Dá importância para o sentimento ruim, dá importância para a própria dor, dá importância para o próprio incômodo, a gente dá importância demais para essas coisas. Quando eu dou conselho para vocês aqui, quando eu faço esses cliques, não significa que eu pratico todos eles e que eu sou 100% perfeito. A perfeição não dá para atingir, como a gente já falou nos cliques passados, no caso aqui no 102. Mas é a busca constante, é a vontade de ir adiante. Então, às vezes eu só entendo alguma coisa e passo para vocês. Às vezes é uma coisa que já faz muito tempo que está na minha vida. E a diferença das coisas que a gente acaba de aprender para aquilo que vai virando a nossa segunda natureza é a vontade que vem, que ela cria a prática. E aquilo vai se tornar habitual. Bem, esse foi o clique de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, curte, comenta, compartilha. Se está no YouTube, se inscreve no canal, ativa o sininho. Em outras plataformas, faz os negocinhos para ajudar a divulgação do meu trabalho se você gostou. Até o clique de amanhã.